Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas vai ficar sabendo agora que grandes mídias aí do Brasil, jornais assim com nomes famosíssimos, fizeram uma reportagem sobre a nova lei de nacionalidade para netos. Você viu? Se você não viu essas reportagens, eu vou deixar agora aqui algumas reportagens que me chamaram muito a atenção. E por que me chamou muito a atenção? Porque esse tipo de reportagem a nível nacional faz com que pessoas que estavam dormindo ali em cima do muro, faço ou não o meu processo, acordaram para a vida, né? E vão se mexer para poder fazer o processo da nacionalidade portuguesa. Mas mais do que isso, o que eu achei assim mais interessante é que esse tipo de reportagem deu o conhecimento da cidadania portuguesa, do que é a cidadania portuguesa, para muitas pessoas que nem faziam ideia que isso existia, gente. E você que está aí do outro lado, que já está no mundo da cidadania portuguesa, pode achar que isso é um absurdo. Meu Deus, como assim as pessoas não sabem o que é cidadania portuguesa? Mas eu sou um exemplo disso. Até meus 24 anos, né, quando tinha 24 anos, é que eu fui descobrir esse mundo da cidadania portuguesa. Até os meus 24 anos, não fazia ideia que existia passaporte português, cidadania portuguesa, passaporte europeu. Gente, eu não fazia ideia. Então, eu sou um exemplo disso, né, porque eu não tinha esse conhecimento, né, eu estava em outro mundo, buscando outras formas de vir morar aqui na Europa. Eu estava querendo vir morar na Europa, mas não fazia ideia. Então, esse tipo de reportagem veio para agregar conhecimento para a massa brasileira, porque são jornais que atingem a massa brasileira. E eu achei isso muito legal, gente, porque é uma forma das pessoas saberem que elas podem ter direito à cidadania portuguesa. E aí, o que aconteceu? Eu, para quem não sabe, tenho um Instagram chamado Portugal com Poli, onde eu falo exclusivamente sobre cidadania portuguesa e sobre a minha vida aqui na Europa. E vários seguidores vieram, né, me mandaram essa reportagem e vieram me perguntar, muito confusos, o que realmente tinha alterado na lei, né, porque eles não estavam entendendo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês o que realmente mudou na lei, né, de nacionalidade para netos e por que essa reportagem teve grande repercussão aí no Brasil. Antes de começar, eu queria falar para vocês o tanto que eu estou feliz por esses grandes jornais terem feito essa matéria. Como eles são jornais que atingem a massa, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que ficaram sabendo que têm direito à cidadania portuguesa através dessas reportagens. E isso ajuda muito nós, criadores de conteúdos aqui no YouTube e no Instagram, que falamos sobre cidadania portuguesa, a espalhar de forma mais ampla essa mensagem, esse legado, que é fazer o processo da cidadania portuguesa e ter o seu tão sonhado passaporte português. Muitas pessoas, acreditem, muitas pessoas morrem, são descendentes de portugueses, mas morrem sem fazer a cidadania portuguesa e sem passar esse legado para as suas futuras gerações. Então eu fico muito feliz que esse tipo de reportagem tenha ido ao ar, porque muitos netos de portugueses descobriram que têm direito à cidadania portuguesa e muitas pessoas que nem imaginavam que a cidadania portuguesa existia, descobriram que agora podem ter a oportunidade de ter o passaporte português. Porque assim, né, gente, infelizmente, na atual situação que o nosso país, Brasil, se encontra, ter a oportunidade de ter esse passaporte português, de ter um passaporte europeu, pode ser um ótimo plano B para famílias que não têm mais condições de ficar no Brasil. Pode ser a salvação para N famílias que não conseguem ter uma vida digna no nosso país. Isso é muito triste, mas é o que muitas famílias estão fazendo hoje em dia, deixando o Brasil e vindo para a Europa reconstruir a vida aqui. E nada melhor do que você vir regularizado e principalmente como um verdadeiro europeu. Então, se você é descendente de português, deixa o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus primos, seus tios, seus irmãos, porque se você é descendente, eles também são. E se você não é descendente, tá aqui para descobrir se você é ou não, também deixa o like nesse vídeo, porque assim você vai me ajudar a transmitir essa mensagem para mais e mais pessoas, para que elas possam descobrir se elas são ou não descendentes de portugueses.
Agora vamos entender mais sobre essa nova lei que essas mídias, esses jornais estavam falando, se é uma nova lei mesmo, o que ela fala, como que ela facilita você a tirar sua cidadania portuguesa. Para que vocês possam entender de forma muito simples, eu vou fazer uma linha cronológica do tempo com vocês. Em 2017, até 2017, vamos colocar assim, os netos faziam a cidadania portuguesa por naturalização, por aquisição. O que significa isso? Significa que os netos não podiam passar a sua cidadania portuguesa para filhos maiores de idade, porque essa cidadania portuguesa não retroagia até o seu nascimento. Então eles só podiam passar aos filhos menores de idade. Aí, quando foi em 2017, Portugal alterou a lei para netos. Falou assim, ó, seguinte, todos os netos agora passam a fazer a cidadania portuguesa por atribuição e não mais por aquisição. E o que é a diferença da aquisição para atribuição? É que a atribuição, ela vai retroagir até o seu nascimento. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu nasci em 21 de abril de 1989. Fiz a minha cidadania em 2017. Então, lá em 2017, quando a minha cidadania saiu, eu ganhei uma certidão de nascimento, que eu também nasci aqui em Portugal em 21 de abril de 1989. A lei para mim andou para trás, entendeu? E aí, com isso, como neta originária e não como neta naturalizada mais, eu posso passar a cidadania portuguesa não só para os menores de idade, mas também para os maiores de idade, coisa que não acontecia quando os netos faziam a cidadania portuguesa por aquisição, por naturalização. Então, hoje, pessoas que fazem a cidadania por naturalização, que é o caso de quem reside aqui há 5 anos em Portugal, quem é casado com português, essas pessoas não podem passar a cidadania para maiores de idade. Seus filhos maiores de idade não têm direito, só os menores. Só que, gente, Portugal não foi tão bonzinho assim lá na alteração de lei de 2017. E eu vou contar para vocês agora o porquê. O que aconteceu? Portugal falou, olha, nós reconhecemos os netos, então, os netos de portugueses, como pessoas que vão pegar a cidadania por direito de sangue. Lindo e maravilhoso. Só que tem um porém, tem um mas aí nesse meio, né, dessa lei. Que, para esses netos pegarem a cidadania portuguesa por atribuição, eles vão ter que comprovar vínculos com Portugal. E, Polly, o que é comprovar vínculos com Portugal? O que é esse negócio de comprovar? Como que eu comprovo vínculos com Portugal? Então, esse é o detalhe aqui. Não tinha ali falando, né, ali na lei, falando o que era de fato essa tal comprovação. Então, começou a supor que era o quê? Se você tivesse imóvel em Portugal, se você tivesse viagens frequentes para Portugal, se você tivesse conta bancária em Portugal, você tinha que ter um vínculo. Se você fizesse parte de um clube português no Brasil e conseguisse provar que você estava inserido na cultura portuguesa no Brasil, ou seja, você tinha que provar algum vínculo com Portugal. E, gente, isso tirou o direito de milhares e milhares de netos que não conseguiam comprovar esses tais vínculos portugueses. E eu lembro, gente, como se fosse hoje, o reboliço que isso deu em 2017, que foi quando eu fiz a minha cidadania portuguesa. E eu tava morrendo de medo, porque eu sou bisneta de portuguesa, não sou neta, tá? E aí eu tinha que fazer o da minha avó, que tá viva, que é a filha da portuguesa, depois o do meu pai, que é o neto, que está vivo, e depois a minha. E eu tava morrendo de medo da minha avó falecer, e aí meu pai ter que tirar como neta, a gente ter que provar esses vínculos, enfim. Então eu fiz tudo muito correndo e deu tudo certo, e até hoje minha avó tá viva, graças a Deus, meu pai, enfim. Então eu não fiz como neto, eu fiz de filho para filho. Só que eu lembro da quantidade de pessoas que tinham direito num dia e depois passaram a não ter mais por conta desses tais vínculos. Foi assim, um reboliço todo. Aí ficaram de briga, todos os descendentes brigando com Portugal entre 2017 a 2020. Então, gente, em novembro de 2020, naquele reboliço todo que tava da pandemia, vocês devem lembrar, porque foi o ano que tudo começou, né? Portugal vira para os netos e fala, gente, calma, vamos deixar essa raiva de lado, vamos aqui facilitar um pouquinho para vocês, netos, a pegar a cidadania portuguesa. Óbvio, né, gente, que Portugal não é bonzinho desse tanto. Eles tiveram que fazer isso porque a gente tá com uma falta de mão de obra muito grande aqui em Portugal. Setores como turismo, construção, áreas de TI estão defasadas, não tem gente para trabalhar. Então eles precisam cada vez mais abrir as portas aos imigrantes. É por isso, tá? Mas ok, tem problema não. O importante é que eles
facilitaram aí para os netos. Então, o que mudou lá em novembro de 2020, que já começou a ser praticado em janeiro de 2021? Isso mesmo, gente, se não me engano, a partir de janeiro de 2021, todos os netos que dessem entrada já estaria dando entrada por essa nova lei, nessa nova alteração da lei em 2020, em novembro de 2020. Então, o que mudou para nós brasileiros com essa alteração, que é o que importa, né? Mudou o seguinte, lembra que os brasileiros, netos de português, tinham que comprovar aqueles vínculos que não era nada fácil comprovar? Pois é, a partir de 2020 não precisaria mais. Por quê? Porque eles colocaram como um dos requisitos, né, para comprovar esse vínculo, a língua portuguesa. E adivinha, né, gente? Nascemos no Brasil e a nossa língua mãe é a portuguesa. Então isso ficou presumido na lei e aí facilitou muito a vida dos netos, porque aqueles milhares de netos que não tinham como comprovar o vínculo, passou a comprovar. Por quê? Porque eram brasileiros, nasceu no Brasil, e só o fato de você, né, mostrar sua identidade brasileira e provar que você nasceu no Brasil, não precisava fazer mais nada, e nem precisa até hoje, né? Todos os netos entram normalmente com o processo sem precisar dar histórico escolar, nada, gente. Só basta você provar que você nasceu no Brasil e tá tudo certo. Aí eu presumo que você tá se perguntando aí, Polly, beleza, eu entendi. Se essa lei foi alterada em 2020, por que o povo dos jornais estão falando que é uma nova lei? Bom, vou explicar pra vocês. O que acontece de forma bem simples pra vocês entenderem é que quando isso aconteceu lá em 2020, foi muitas pressas, foi colocado em prática muitas pressas e não foi oficialmente regularizada, ou seja, ela não foi padronizada. Tanto que, para você fazer a sua cidadania como neto de português hoje, você só pode dar entrada em Lisboa, no cartório, na verdade é cartório, que chama Conservatória de Registros Centrais de Lisboa. Você não pode, como os filhos, por exemplo, escolher qualquer outra conservatória de Portugal. Nem no consulado, tá, gente? Esse negócio de dar entrada de neto em consulado, furada, porque o consulado do Brasil não tem autonomia para dar nacionalidade portuguesa para netos de portugueses. Pode dar para filho? Pode dar para filho. Assim como as outras conservatórias aqui em Portugal. Mas para neto não pode. Por quê? Porque realmente não teve essa padronização, entendeu? Bom, como eu havia falado para vocês, houve alteração em 2017, depois houve outra em 2020 e também houve outra agora recentemente em 18 de março de 2022 e eles mudaram, gente, um monte de coisa na nacionalidade portuguesa, facilitando ainda mais as pessoas a pegarem, tá? Então, filhos de pais brasileiros, os pais vão começar a ter direito à cidadania portuguesa, filhos que nasceram aqui em território, tá, gente? Aí tem uns pormenores aí, enfim, uma porrada de alterações. E aí, eles oficialmente padronizaram, regulamentaram essa situação dos netos. E aí você me pergunta, Polly, mas desde 2020? Sim, gente, desde 2020. Por quê? Não podemos esquecer que de 2020 para cá estávamos numa crise imensa da pandemia, né? Tava ali a questão sanitária do país, ela vinha em primeiro lugar. Então, obviamente, essa questão da nacionalidade foi deixada de lado e agora que as coisas tranquilizaram, tá tudo voltando ao novo normal, eles retomaram isso e estão fazendo essas alterações, como eu disse, para facilitar a nacionalidade portuguesa, principalmente para os brasileiros. Por quê, gente? Porque a gente tá precisando de imigrante aqui. Essa é a verdade, tá? Mas tudo bem, tá ótimo, meu Deus, que bom, porque o que a gente quer mesmo é essa facilidade, né? Uma coisa muito importante, gente. Tô falando aqui, né, que Portugal precisa de imigrante, mas lembrando que quem tem a cidadania portuguesa pode morar em qualquer um dos 27 países da União Europeia. Não é obrigada a morar aqui em Portugal, tá? Então, por exemplo, onde eu já morei? Eu já morei na Inglaterra, eu já morei na Itália e agora, por escolha, eu estou aqui em Portugal. Pretendo ainda morar em outros países, tá? Então, essa liberdade geográfica, o passaporte português te dá, tá bom? Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando, vou pegar a cidadania portuguesa e vou morar em Portugal porque eu tô pegando a cidadania portuguesa, tem que ser assim? Não é assim, tá? Você pode morar em qualquer um dos 27 países da União Europeia e é sempre bom lembrar disso. Gente, uma coisa muito legal que eles falaram dia 18 de março desse ano, né, nessas alterações, é que também vai ser alterado, graças a Deus, a forma com que a gente dá entrada no nosso processo. Hoje em dia a gente reúne vários papéis, ó, eu tô aqui com o processo dos meus sobrinhos, desde 2017, foi quando eu fiz a nacionalidade portuguesa tanto
tanto a minha como da minha família, ganhei 3 sobrinhos, né? E aí, como eu fui a pioneira, né, da família inteira, dos parentes, a fazer a cidadania portuguesa, fui essa ponte entre eles, né, e a cidadania. Hoje, eu tenho como cargo-chefe na família, né? Todo bebê que nasce, eu falo com meus primos, com meus irmãos, e aí, gente, bora fazer a cidadania portuguesa desse piá aí, desse novinho aí. Porque, gente, é isso, né? É sobre isso a cidadania portuguesa. É um legado que você passa de pai para filho. Então, se você está me assistindo, saiba que é sua obrigação fazer com que os seus descendentes também tenham uma cidadania portuguesa, para que eles possam ter esse legado de mãe para filha e assim por diante. Só que isso você tem que ensinar para os seus filhos, tá? Então, se você tem filhos aí, já ensina eles desde agora que quando eles tiverem os filhos deles, eles têm por obrigação passar a nacionalidade portuguesa aos seus filhos, beleza? Então, como que funciona hoje? Você reúne um tanto de papel, ó, um monte de papel, vai reunindo certidão, vai reunindo um monte de coisa aqui, comprovativo, né, tudo que precisa, e dá a entrada. Só que agora eles falaram que não vai ser preciso mais. Calma, não é agora, tá, gente? Agora, não tem prazo. E aqui em Portugal vocês entendem, né, que a coisa aqui é muito morosa, né? Então a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas pro futuro, a gente vai poder fazer tudo eletronicamente, ou seja, vai enviar tudo via internet e não mais fisicamente. A gente não vai precisar mais colocar tudo dentro de um envelope e enviar por correios aqui para Portugal, para a conservatória. Isso vai ser feito via internet. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora disso acontecer, porque além de facilitar, eu acho que vai agilizar muito os processos. Então, gente, qual que é a minha conclusão em relação a essa regulamentação da lei que aconteceu, da alteração da lei que aconteceu lá em 2020? Eu acho o seguinte, hoje, como eu disse para vocês, vocês netos, não podem dar entrada no processo, a não ser aqui por Lisboa, pela Conservatória de Registros Centrais de Lisboa. Só que com essa padronização, eu acho que agora eles vão poder distribuir os processos por outras conservatórias aqui em Portugal, que é o que já acontece com os filhos. E eu tô torcendo muito para que isso aconteça, porque se isso acontecer hoje, a média, né, para um neto ter a cidadania é de 2 anos a 2 anos e meio. Se isso acontecer, gente, esse tempo vai abaixar consideravelmente, talvez para 1 ano, para 8 meses. Hoje, para vocês terem noção, um filho de português leva 5 meses, né, para fazer a cidadania portuguesa. Isso é maravilhoso. E eu gostaria que com os netos também fosse a mesma coisa. E essa questão também, em breve, da gente poder enviar os nossos processos eletronicamente aqui para Portugal, na minha opinião, vai ajudar muito a acelerar os processos. Assim espero, né? É a lógica. Então, eu acho que essa questão da padronização da lei de netos, essa questão de eles colocarem para que outras conservatórias também possam ter autonomia para fazer a nacionalidade portuguesa de netos, essa questão de tudo ser mais digital, eu acho que vai favorecer muito a comunidade de descendentes de portugueses. Então, gente, sobre a reportagem, né, dos jornais falando nova lei, não teve uma nova lei propriamente dita, tá? Essa lei já existe há muitos anos, né? Teve aí suas várias alterações, 2017, 2020, agora 2022 foi padronizada e regulamentada uma alteração que houve em 2020, como eu já expliquei. Então, não é, assim, uma nova lei, tá? Muitas pessoas no meu Instagram, seguidores, netos e bisnetos, principalmente, vieram todo fora. Ai, meu Deus, que nova lei é essa? Vai facilitar pra gente que é bisneto? Enfim, não teve uma nova lei, mas teve uma alteração e uma regulamentação muito, muito importante pra gente. Desde 2021, vários netos, gente, foram mais ou menos 58 mil pessoas que deram entrada na nacionalidade portuguesa nos últimos anos. Vocês têm noção disso? 58 mil pedidos, tá? E desde 2021, os netos já estão sendo favorecidos com essa alteração que houve lá em 2020 sobre os vínculos com Portugal, estabelecendo então a língua portuguesa como um dos vínculos, né, que fica presumido ali por lei. Então, mais ou menos 2 anos, né, para fazer. Tem gente que agora em 2022 tá já tendo a cidadania portuguesa aprovada por essa nova alteração que ocorreu lá em 2020, entendeu? Então, se você é um neto de português, tá aí pensando se você vai fazer o seu processo, gente, agiliza, porque cada dia mais tem mais e mais pessoas fazendo o processo da cidadania portuguesa. E com essa notícia dessas grandes redes, né, de TV aí do Brasil, mais e mais pessoas vão descobrir que tem direito e mais pessoas vão sim fazer o seu processo aqui em Portugal. E quanto antes você der entrada no seu processo, mais rápido vai sair. Lembrando que para você fazer
a sua cidadania portuguesa, a lei não te obriga a contratar nenhum assessor e nenhum advogado. Você pode fazer por conta própria, tá? Se você quiser alguma dica, se você quiser tirar suas dúvidas, você pode deixar aqui embaixo desse vídeo que eu vou te responder. Se você quiser trocar uma ideia, me chama lá no @portugalcompoli no Instagram, porque eu tô lá, gente, todos os dias, 7 vezes por semana, quase 24 horas por dia, tá bom? E se você já sabe que tem direito à cidadania portuguesa, já tá decidido que quer mesmo ter a sua cidadania portuguesa, se você decidiu que quer o seu passaporte português, eu vou te convidar a clicar no link aqui embaixo e conhecer o método CPP. É um método que eu desenvolvi que vai te ajudar a fazer a sua cidadania portuguesa sozinho, por conta própria, vai te fazer economizar de 5 a 25 mil reais em honorários, porque você não vai precisar contratar nenhum advogado e nenhum assessor, mas vai aprender o exato passo a passo que eles utilizam para aprovar a cidadania portuguesa. Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter esclarecido para vocês sobre essa nova lei, né, que eles estão falando aí nos jornais do Brasil, essa nova lei de neto. E qualquer dúvida, já sabe, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!